Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 12, faltando apenas mais uma lição para nós terminarmos esse trimestre, onde nós estudamos o livro de Êxodo e o livro de Levítico, este riquíssimo livro. Vamos estudar hoje o capítulo 16 e o capítulo 17. O tema da lição de hoje é o dia da expiação. O texto áureo vai dizer: isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico capítulo 16, versículo 34. A verdade prática vai dizer: o dia da expiação servia para que todo o povo eleito se lembrasse de que era uma nação santa e que o pecado não devia atrapalhar a sua comunhão com Deus. Bem, o dia da expiação era o dia mais importante para o povo de Israel. A palavra expiar do hebraico, vem do hebraico e significa cobrir. Isso quer dizer que os sacrifícios que eram feitos nesse tempo do Antigo Testamento, eles serviam apenas para cobrir, eles não serviam de fato para remover esses pecados, mas apenas cobri-los. E nesse dia o que ocorria é que todo o povo de Israel, ele jejuava de um pôr do sol até o pôr do sol seguinte, e ele confessava os seus pecados como uma nação, e o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo para levar ali o sacrifício para expiar os pecados do povo. Então ele realizava os sacrifícios, o sangue era derramado para que os pecados do povo pudessem ser cobertos até que chegasse até o dia em que viria o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o dia em que Cristo viria para morrer na cruz, o sacrifício perfeito, e desse oportunidades de ter os seus pecados completamente removidos e apagados. E isso não temporariamente, porque esses sacrifícios que eram feitos até então eram temporários. O sacrifício do dia da expiação, ele durava exatamente um ano. No ano seguinte tinha que ser refeito. O sacrifício de Cristo não. O sacrifício que é feito uma única vez e que suas consequências são eternas, não precisando ser feito novamente. Jesus Cristo não precisa vir novamente e se sacrificar por nós, porque uma única vez é o suficiente para que os pecados de toda a humanidade sejam removidos para sempre. E agora, mais uma vez, a gente nota aqui o que eu já venho repetindo há algum tempo, que mais uma vez, em mais uma parte do Antigo Testamento, nós temos apontada para Cristo. O Antigo Testamento todo aponta para Cristo. O subtópico 1 vai dizer a razão desse dia, Levítico capítulo 16, versículo 2, que diz: então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. O propiciatório, a gente sabe que aquele objeto que fica sobre a arca, a tampa, por assim dizer, da arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Essa nuvem, na verdade, era fumaça que se fazia. O sumo sacerdote, ele pegava um incensário, pegava a brasa do altar, pegava os aromas que haviam sido determinados por Deus já, e ele fazia aquela mistura, e chegando lá, se formava, por assim dizer, uma nuvem sobre o propiciatório. É essa nuvem que ele se refere. É a fumaça do incenso que o sumo sacerdote queimava ali naquele momento. Só relembrando que na lição anterior, nós terminamos a lição falando ali do capítulo 10, onde Nadab e Abiú, os dois filhos primogênitos de Arão, eles acabaram morrendo por desobedecer uma ordem de Deus. Eles acabaram ali morrendo por fazer algo que Deus já havia determinado que eles não fizessem. Agora o Senhor começa a dar as instruções a respeito de como deveria ser o procedimento para que Arão também não morresse como os seus filhos. Mais uma vez, Deus cuidando dos detalhes, falando tudo como deve ser feito. E ali só deveria ser obedecida essas instruções que ele está dando agora. Essa instrução é logo após a morte dos filhos de Arão. Bem, primeiro a gente precisa entender que o sacerdote ele ia todos os dias até uma certa parte do santuário, a parte que era antes do véu, ou seja, antes de entrar no lugar santíssimo, na área do lugar santo. O sacerdote ele ia todo dia para queimar incenso no altar do incenso. Lá onde fica o altar do incenso, a gente lembra, já estudando sobre isso, é lá no lugar santo. Ele só não ultrapassava o lugar santíssimo, que era após o véu. O lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote tinha autorização de entrar, e apenas uma vez por ano, com maior cuidado,
e com muita solenidade, que seria neste dia que nós estamos falando hoje, o dia da expiação. Bem, o dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur, que é o dia do perdão, lá no versículo 31, se você for puxar, você vai ver que lá é dito que este é um sábado de descanso, do hebraico Shabbat, Shabbaton, ou seja, um sábado reforçado. Isso quer dizer que o que você já não podia fazer num sábado comum, nesse dia, então, já que é um dia de descanso dobrado, então você não poderia fazer de maneira nenhuma, era um descanso absoluto. Isso acontecia apenas uma vez por ano, somente no dia da expiação que acontecia esse processo. E aqui o autor da revista ele vai questionar qual a razão desse dia, já que todos os dias cotidianamente já haviam os sacrifícios pelos pecados, já havia os sacrifícios de gratidão, conforme nós estudamos, porque ainda assim era necessário um dia especial para ser tirado e ser ali celebrado, porque era tido como uma festa, apesar de que não parecia muito uma festa, porque era um jejum de um pôr do sol até o próximo pôr do sol, e as pessoas elas confessavam os seus pecados e pediam perdão dos seus pecados, e parecia mais um dia de pranto, de choro, de arrependimento mesmo pelos seus pecados. Mas aí era considerado um dia de festa, porque no final de tudo isso, no final de todo esse processo, tinha uma alegria, tinha uma festa, um regozijo, porque elas obtinham o perdão, porque o dia da expiação era para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus. E a resposta para a pergunta que o autor faz, por que ter um dia especial, já que tinha todos os sacrifícios cotidianamente, a resposta a gente encontra aqui no verso 34, se você abrir, vai dizer que o dia da expiação era para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados. Se tinha expiação, se precisava de expiação, é porque ainda tinha pecados para serem expiados, para serem cobertos. E como o autor da revista bem completa, mesmo com todos os sacrifícios individuais, ainda ficavam pecados devido à impureza e à rebelião do povo. E indo além, lá no verso 33, acompanha aí comigo, diz que no dia da expiação acontecia a expiação pelo santuário, a expiação pela tenda da congregação, a expiação pelo altar, além, é claro, da expiação pelos sacerdotes e pelo povo. Aí você pode se perguntar, mas por que fazer expiação pelo altar, pela tenda e pelo santuário, se eles são objetos, se eles não têm pecado? Por que era necessário também fazer expiação por esses objetos? Mas se a gente for ver ao longo do ano, esses objetos eles ficavam contaminados pelos pecados do povo. Não os pecados que as pessoas tinham consciência, aquelas que elas pecavam e se arrependiam, iam lá e levavam os animais em sacrifício para perdão de seus pecados. Esse não, mas aqueles pecados que não haviam sido feito nenhum holocausto, nenhum sacrifício para que se obtivesse esse perdão. Aqueles pecados que foram cometidos por ignorância, por desconhecimento da lei, eles ficaram ali em oculto, e tudo isso contaminava os objetos, contaminava o tabernáculo, e por isso precisava fazer essa expiação também por esses objetos, além de fazer a expiação pelo sacerdote, além de fazer a expiação pelo povo. Então, para que se reiniciasse ali um novo processo de purificação, para que o altar estivesse preparado para receber as novas ofertas do povo que viriam durante esse novo ano, ele tinha que ser purificado. E assim também você vai confirmar isso lá em Ezequiel 45, do 18 ao 20, onde Deus vai estar pedindo que se faça um sacrifício de um touro sem defeito para a purificação do templo. Aqui era quando já tínhamos o templo, não era mais o tabernáculo, já havia sido construído o templo. E ele também vai pedir que fará também a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado sem intenção ou por ignorância. Assim vocês conservarão o santo templo. O subtópico 12 vai dizer o que acontecia. Levítico capítulo 16, versículo 13 vai dizer: entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Bem, aqui ele fala um pouco dos bastidores do que acontecia nesse dia, que era o dia 10 do 7, né? É o 10º dia do 7º mês. É claro que isso do calendário judaico para nós cairia em setembro ou outubro, dentro desses 2 meses. E
nesse dia era o dia de descanso absoluto, onde até os sacerdotes, eles ficavam parados, digamos assim. Quem agia neste dia era o sumo sacerdote. E antes de entrar ali no tabernáculo, o sumo sacerdote, ele tinha que banhar-se, ele tinha que tomar banho, e ele vestia ali a sua roupa de linho, ou seja, o seu calção de linho, a sua túnica, o seu cinto, e na cabeça ele colocava ali a sua mitra, tudo isso de linho branco que era preparado especialmente para esse momento. Ou seja, naquela ocasião ele não vestia aquela sua roupa esplêndida, digamos assim, né, do sumo sacerdote, aquela que a gente já estudou, que tem um peitoral, que é toda das cores do tabernáculo, não. Nessa hora ele ia vestir as suas roupas, digamos assim, umas roupas mais simples, umas roupas mais humildes, que era essa vestimenta mais simples de linho, que relata aqui no versículo 4, porque essa era a hora que ele ia fazer expiação pelo pecado do povo, pelo seu pecado primeiro e também pelo pecado do povo. Então ele deveria aparecer num caráter humilde de um suplicante, porque é isso que ele ia fazer, ele ia suplicar pedindo o perdão pelo pecado do povo e pelo seu pecado. E o sacerdote, ele tinha uma responsabilidade muito grande ali nesse papel que ele fazia, mas ele também tinha regras que ele tinha que cumprir para que ele não morresse. Ele precisava seguir essas regras. E o dia da expiação, como eu já falei, era um dia de jejum de um pôr do sol até o próximo pôr do sol. E era um dia de jejum coletivo. Na verdade, se você ler aí na sua Bíblia, no versículo 29, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui, diz exatamente assim na palavra de Deus, diz que nesse dia afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis. É isso que a ordem que é dada para ser feita nesse dia, para o povo fazer nesse dia, afligir a sua alma e não fazer nenhuma obra. Ou seja, afligir a sua alma é abster-se de todos os prazeres desse mundo, é você abrir mão de tudo que te causa prazer para a tua alma, tudo que a tua alma se alegra, toda a diversão, toda a alimentação, toda a bebida, se abster de música, se abster de dança, de diversão, tudo que seja agradável para a sua alma. Nesse momento você vai dizer não. Será um dia de jejum absoluto, de comida e de água, de um pôr do sol até o próximo pôr do sol. Então você imagina que você ficando sem comer e sem os prazeres mudando, digamos assim, você vai afligir a sua alma vai ficar aflita, a sua alma vai ficar agitada, querendo comer, beber, querendo se deliciar nos prazeres da vida. Mas aquele era um dia de humilhação, onde as pessoas se humilhavam diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, se arrependendo dos seus pecados e buscando a presença de Deus, buscando se aproximar de Deus. E a gente lembra lá de 2 Crônicas 7:14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então veja que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, e ali é isso que o povo está fazendo, se humilhando diante de Deus. Veja que a humilhação vem antes da oração, né? Interessante. E aqui, quando ele fala nessa expressão de se humilhar, a gente vê que tem uma relação entre humilhação, entre se humilhar e o jejum. E isso é que o povo estava fazendo. Naquele jejum, ele estava abrindo mão, ele estava afligindo a sua alma, estava se humilhando ali diante do Senhor Jesus. Primeiro, Arão oferecerá um novilho, oferta para o seu pecado e da sua casa. Ele primeiro vai oferecer este novilho, e um carneiro era posto para o holocausto. Já por todo o povo da congregação seria oferecido pelos seus pecados 2 bodes, e o holocausto também seria um carneiro, porque o carneiro simboliza o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o sacrifício perfeito. E esse episódio dos 2 bodes, ele ocorria unicamente no dia da expiação, que era simbolizando as 2 formas que Deus tinha de tratar o pecado do povo de Israel ali naquele momento. Primeiro, ele perdoava o pecado do povo através daquele primeiro bode que ele era ali sacrificado. E segundo, ele removia ali toda a culpa através do segundo bode, que o segundo bode era o bode emissário, que era enviado até o deserto. E esse mesmo ritual, ele precisava ser repetido todos os anos. Sim, era preciso repetir todos os anos. A durabilidade daquele procedimento era apenas de 1 ano. No ano seguinte tinha que ser repetido. E olha só que maravilha, Jesus Cristo veio e morreu por nós na cruz e substituiu esse sistema
de sacrifícios definitivamente, porque o sacrifício dele é o sacrifício perfeito e nós podemos ter os nossos pecados perdoados, a nossa culpa removida ao depositarmos a nossa confiança total em Cristo Jesus. E hoje em dia, se nós formos ver o Yom Kippur, ele ainda é celebrado pelo povo judeu, ainda continua sendo a data do calendário judaico mais importante do ano. Todo o país para nesse dia. É um dia dedicado à oração e ao jejum, e eles seguem esse dia de jejum de um pôr do sol ao outro. Eles não comem, eles não bebem, eles também não tomam banho, não passam loção no corpo, não passam óleos nem perfumes, e eles não têm relações matrimoniais nesse dia. São algumas das regras que ainda continuam vigentes hoje para o povo de Israel. Eles ainda mantêm essa tradição. E em Israel, no dia de hoje, o Yom Kippur é o único dia do ano em que tudo para, em que tudo fecha. O comércio, o shopping, o aeroporto fecha, a TV para de transmitir, a rádio para de transmitir. Algumas ruas da cidade, elas são fechadas nesse dia. Então é um dia que realmente tudo para. Até aquelas pessoas que não são religiosas, elas não saem de casa, elas não fazem nada em respeito aos outros do povo judeu que ainda seguem esse costume. O subtópico 3 vai dizer o significado. Levítico capítulo 16, versículo 7 vai dizer, na verdade aqui na revista está capítulo 16, versículo 7, mas na verdade o autor da revista, ele errou nessa publicação aqui. Na verdade, esse versículo que está sendo citado está em Levítico capítulo 1, versículo 3, que diz: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Nós já estudamos a questão do sacrifício ser macho, que simbolizava, já apontava para Cristo, e o pedido de ser sem defeito é porque apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que não tem mácula, que não tem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. A gente já sabe também que era pedido que trouxesse esse sacrifício à porta da tenda da congregação, e não podia fazer esse sacrifício lá onde a pessoa estivesse, no campo ou em qualquer outro lugar. Ele não poderia oferecer esse sacrifício, porque justamente os pagãos nesse tempo, eles tinham seus lugares, eles tinham essa liberdade de oferecer os sacrifícios onde eles estivessem. Aí eles podiam estar colocando alguma coisa no sacrifício que não fosse regra deles mesmos, que não fosse regra já pré-estabelecida por Deus. Por isso que Deus pedia para trazer até a congregação, para não ser retirado nada, não ser esquecido nada das regras que haviam para este sacrifício, nem ser acrescentado nada dessas regras. E por isso que se pedia que o povo trouxesse a porta da tenda da congregação, e não podiam fazer em outros lugares como o povo pagão assim fazia. Então é interessante que quando o povo ele sacrificava os animais, Deus ele considerava a fé e a obediência desse povo, que estava seguindo ali as regras que Deus havia mandado, e a fé de que eles seriam perdoados, e o tornava aquelas pessoas cerimonialmente aceitas, digamos assim, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Mas o sacrifício de Cristo, ele transforma a nossa vida e o nosso coração e nos torna inteiramente limpos. E não é um sacrifício que precisa ser repetido como um sacrifício levítico, não. É um sacrifício único, ele morreu uma única vez e não precisa ser repetido. Seu sacrifício é infinitamente mais eficaz que os sacrifícios do Antigo Testamento, e nenhuma barreira de pecado, fraqueza da nossa parte é capaz de deter o seu perdão. Interessante a gente pensar que nos dias do Antigo Testamento, aquelas pessoas, elas foram salvas através do sacrifício de Cristo. Embora esse sacrifício ainda não tivesse acontecido, mas toda vez que a pessoa levava um animal inocente para ser sacrificado ali, e para ela ter os seus pecados perdoados, ela antecipava a vinda de Cristo e a sua morte pelo pecado, porque tudo aquilo apontava para Cristo, que haveria de vir todos esses sacrifícios, todos esses holocaustos, essas ofertas, tudo isso apontava para Cristo, que haveria de vir para redimir o povo de todo o seu pecado. E agora que Cristo já veio, agora que Cristo já se sacrificou por nós, ele já se entregou como sacrifício perfeito, não tem mais porquê, não tem mais motivo para nós retornarmos ao sistema sacrificial. O tópico 2 vai dizer nosso sumo sacerdote. O subtópico 1 diz sua santidade. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Está em Levítico 16,
11. Bem, o que ocorria no dia da expiação é que Arão, nesse caso, né, o sumo sacerdote, qualquer um que viesse após Arão que fosse o sumo sacerdote, ele tinha que fazer a oferta pela sua casa, ou seja, por ele e pela sua casa. A primeira coisa que ele tinha que fazer era a oferta por ele e pela sua casa. Ele não ia direto para fazer a oferta pelo povo, porque naquele momento ele ia servir de intermediador entre Deus e o povo. Então ele tinha que estar ali com seus pecados perdoados, primeiramente, porque ele era um sumo sacerdote, mas era um sumo sacerdote imperfeito, que simbolizava Cristo. O sumo sacerdote perfeito, que não precisa de remissão, que não precisa de expiação por seus pecados, porque ele não tem pecado. E quando fala aqui que ele precisava fazer expiação pelos seus pecados e pela sua casa, aqui abrange todos os sacerdotes, porque de um modo geral, digamos assim, porque os levitas eles estavam a serviço do restante das tribos de Israel, e os levitas eles estavam a serviço das coisas de Deus. Porém, a casa de Arão e os seus descendentes, só eles poderiam ali exercer a função de sumo sacerdote. Somente eles poderiam dar sequência a isso. Levitas poderiam ser qualquer um da casa de Levi, como a gente estudou na lição passada. Todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote, porque os sacerdotes são apenas aqueles descendentes de Arão. Então aqui envolve evidentemente, né, que primeiramente Arão, a sua casa, seus filhos, sua esposa, mas aí também envolve toda a classe sacerdotal está envolvida nesse momento quando fala da casa de Arão. Primeiro, o sumo sacerdote ele deveria oferecer uma oferta pelo pecado deles mesmos, que era um novilho, e um holocausto, que era o carneiro, que aponta para Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Aqui, ao mesmo tempo, Jesus ele simboliza tanto o sumo sacerdote quanto o holocausto, quanto a oferta, quanto o cordeiro. Tanto o cordeiro como o sumo sacerdote aqui apontam para Cristo. Jesus, o sumo sacerdote que entrou no santuário verdadeiro. Jesus exerce aqui a função de sumo sacerdote. Se a gente ler aqui em Hebreus 1 e 2, só que ele é sumo sacerdote no céu, que é lá que está o santuário verdadeiro, que foi o que Moisés viu, e tudo que ele fez aqui era apenas sombra do verdadeiro que está no céu. Jesus é sumo sacerdote no céu. Lá em Hebreus 8, 1 e 2 diz: a coisa mais importante de tudo que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o sumo sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, no verdadeiro tabernáculo que foi armado pelo Senhor e não por seres humanos. Então Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote que está exercendo esta função lá no céu, no verdadeiro tabernáculo que não é feito por mão de homens. Então, o sumo sacerdote terreno, é claro, não poderia ter mácula externa. Aqui o autor da revista vai dar referência, Levítico 21, do 17 ao 23, você pode ler lá, que lá é bem específico. E assim como Deus ordenou que animais imperfeitos não fossem usados no sacrifício, porque o sacrifício apontava para Cristo, aquele que não tem defeito, também o sumo sacerdote não podia ter defeitos, porque este também apontava para Cristo, aquele que não tem defeito. Então o sumo sacerdote ele não poderia ter deformidades. Isso não significa, é claro, um insulto, mas tinha a ver com o fato de que o sacerdote precisava estar o mais perto possível da perfeição desejada por Deus, a qual certamente não foi alcançada até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacerdotes que eram deficientes, assim como os levitas, eles eram protegidos e sustentados com o alimento dos sacrifícios. Eles não eram abandonados e, além disso, eles realizavam muitas tarefas especiais dentro do tabernáculo. Interessante lembrar que lá em 1 Pedro 12, 22 vai dizer que Jesus, o nosso sumo sacerdote, nunca pecou, nem na sua boca se achou engano. Então a gente vê aqui que o sumo sacerdote ele precisava, antes de fazer o sacrifício pelo povo, ele precisava fazer o sacrifício por ele mesmo, porque ele era pecador. Porém, Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito, ele não tem mácula, ele não tem erro, ele nunca pecou, nunca saiu uma palavra de engano da sua boca, ele é perfeito, ele não tinha nenhum pecado. O subtópico 2 vai dizer sua eternidade, Levítico capítulo 16, versículo 34. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E
fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Eu achei interessante aqui que frisar o estatuto perpétuo. Quando fala aqui de estatutos perpétuos, muitas coisas da lei de Deus ela vai se referir como estatuto perpétuo, e muitas pessoas pegam essa palavra e querem trazer essas leis ainda que já não é válida mais para o nosso dia, agora que nós já temos o nosso sumo sacerdote, agora que nós já temos o nosso sacrifício perfeito, que já se entregou por nós, aquele que trouxe o perdão definitivo, não precisa ser repetido como esses atos de sacrifício que nós estamos vendo agora, que precisavam ser repetidos todos os anos. Nós agora já temos Jesus Cristo, não precisamos mais estar repetindo esses sacrifícios. Isso apenas era uma sombra do que viria, mas essa sombra já foi vista, já foi descoberta, porque Cristo já veio, já revelou tudo isso a nós. Então, quando ele fala aqui de estatuto perpétuo, nós precisamos entender que no hebraico esta palavra estatuto perpétuo, ela significa, tradução do hebraico, longa duração. Lembra que foi traduzido, né? Do hebraico para o grego, do grego foi traduzido para todas as outras línguas. Então, o significado é longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, sempre, eternamente. Aí vai depender do contexto, é claro, né? Então, aqui o perpétuo ele tem um sentido mais de duradouro, mais de permanente enquanto durar esta aliança. Porque hoje nós estamos em uma nova aliança, por isso nós precisamos entender o contexto dos sacrifícios, dos ritos relacionados à antiga aliança. E ele é duradouro enquanto durar aquela aliança, ou seja, aqueles sacrifícios eram perpétuos, por assim dizer, que na tradução pode ser esse permanentes, né? Enquanto durar aquela aliança, por isso que estatuto perpétuo, por isso que diz estatuto perpétuo. Nós não precisamos fazer mais esses procedimentos, graças, é claro, a Jesus Cristo, como eu falei, que já veio, que morreu e que cumpriu toda essa parte da lei. O sistema levítico, a gente vê que ele era insuficiente, conforme o autor da revista nos lembra, que pois não era definitivo, tinha que ser repetido anualmente, sempre se repetindo. E os sumos sacerdotes morriam e tinham que ser substituídos por outro. Arão morreu e foi para o seu filho, Eleazar. Eleazar morreu e foi para Finéias. Finéias morreu e foi para o próximo. E assim precisava sempre, porque eles não eram eternos, eles tinham um tempo que eles morriam e tinha que ser substituído por um novo sumo sacerdote. E aqui está dizendo que Cristo não. Cristo ele morreu uma única vez como sacrifício perfeito, ele ressuscitou e agora ele está à destra de Deus e ele é eterno, ele nunca vai morrer, então ele nunca vai passar as suas roupas sacerdotais para o próximo sumo sacerdote, não, ele é sumo sacerdote eternamente. O subtópico 3 vai dizer seu sangue, Levítico capítulo 17, versículo 11, porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então o propósito do holocausto está relacionado com reconciliação, para que aquela pessoa seja novamente aceita por Deus. O propósito do holocausto é fazer expiação. E o sangue aqui, conforme a gente acabou de ler, o sangue é que faz expiação em virtude da vida. Porque a vida ela está no sangue, foi isso que nós acabamos de ler, é o sangue que faz expiação pela vida. Então o sangue faz expiação porque quando perde o sangue, a pessoa morre. E lá em Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, salário é o pagamento, salário é a consequência. Aí alguém tinha que morrer por causa do pecado. E aí o que Deus fazia? Pegava um animal para morrer no lugar dessa pessoa que havia pecado, e esse animal era inocente, ele não tinha culpa de nada, ele era inocente, então ele ia morrer no lugar daquela pessoa que tinha cometido aquele pecado, e esse animal ele representava Cristo justo, que morreu pelo injusto, aquele que não tinha culpa, aquele que era inocente, mas que morreu pelo pecado de outros, para que os pecados dos outros fossem removidos, para que os nossos pecados fossem removidos. E aí a gente vê que quando Paulo entende isso, ele fala que o amor de Cristo me constrange. É exatamente assim que nós devemos nos sentir, constrangidos pelo amor de Cristo, que ele morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós éramos pecadores,
Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grandiosa, que deu o seu único filho para morrer por nós. E Jesus, sendo inocente, morreu para abrir a oportunidade de todos, para que todos tivessem acesso a Deus, todos que assim escolherem terem acesso a Deus. Então, o sangue, ele faz expiação, porque o sangue está relacionado com a vida. Então, a vida, uma vida por outra vida. Quando um animal morria, morria por causa do homem, senão o homem ia morrer, porque o salário do pecado é a morte, lembra? Então, ele providenciava uma oferta ao Senhor. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o justo que morreu pelos injustos, que somos nós. O tópico 3 vai dizer sacerdotes e levitas. O subtópico 1 vai dizer reverência e temor no serviço. Levítico capítulo 16, versículo 4. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, trará as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São essas vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Bem, aqui a gente vê que Arão, ele passava muitas horas se preparando para esse encontro com Deus. Nós, porém, nós podemos nos achegar, nós podemos nos aproximar de Deus a qualquer hora, nos aproximar de oração, porque oração é o meio pelo qual nós podemos nos aproximar de Deus. E veja só que privilégio que foi nos dado, o privilégio de ter acesso direto a Deus, de ter esse acesso mais fácil. Nós não precisamos mais de um intermediário, como neste tempo, que precisava do sumo sacerdote, que servia como intermediário. Não, agora nós estamos num tempo da graça, por assim dizer, um tempo muito mais fácil. Todavia, nós não podemos esquecer que Deus é santo, por isso é importante nós estudarmos o livro de Levítico a fundo, porque Levítico fala muito de santidade, que nós devemos nos achegar a Deus com santidade, com reverência, com temor. Por isso nós não podemos deixar que esse privilégio que nós temos de nos achegar direto a Deus conduza-nos a uma aproximação negligente. Não podemos ser negligentes nessa aproximação que nós agora temos o privilégio de ter de forma mais fácil a Deus. Mas nós precisamos estar atentos para não sermos irreverentes e não tenhamos mais o temor de Deus na hora de fazer a sua obra, no seu serviço. Todos nós que trabalhamos na obra do Senhor, nós precisamos trabalhar com reverência e temor no serviço, precisamos fazer a obra de Deus diligentemente. Quantas pessoas têm feito a obra de Deus relaxadamente, têm esquecido do compromisso que nós temos com aquele que nos deu esse privilégio de ter acesso direto ao Pai. Então nós precisamos ter essa reverência, nós precisamos trabalhar diligentemente na sua obra, fazer o nosso melhor. Se nós formos trabalhar como porteiros da igreja, se nós vamos limpar a igreja, façamos o nosso melhor e tratemos a obra de Deus, o serviço de Deus, com temor e com reverência, porque o caminho até Deus, ele foi nos aberto por Jesus Cristo, mas esse fácil acesso de modo nenhum elimina a necessidade de nos prepararmos em oração para estar diante dele. Devemos entrar na presença do nosso Senhor em santidade. Então nós devemos buscar nos achegar a Deus em santidade, porque aqui em Levítico nós temos estudado e Deus tem falado conosco: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E conforme a leitura do versículo, antes de o sumo sacerdote se vestir aqui com a sua roupa de linho, ele tomava um banho, ele se banhava, apontando para a necessidade de uma vida pura e santa diante de Deus. Aqui a gente vê mais uma vez o livro de Levítico chamando para esse tema da santidade, como é importante e necessário a pessoa se manter santa diante do Senhor. Aqui vamos ler Tiago capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, que diz o seguinte: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as suas mãos, pecadores, e limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem, mudem suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Devemos nos aproximar de Deus em humildade, humilhando-se diante de Deus, submetendo-se à sua autoridade, à sua vontade. Limpemos as nossas mãos e
purifiquemos o nosso coração, isto é, uma vida santa, uma vida pura. Mais uma vez, o livro de Levítico nos chama a atenção para a santidade e para uma vida pura. O subtópico 2 vai dizer, Levitas, hoje, Levítico capítulo 17, versículo 5, que diz o seguinte: para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que imolem em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Aqui ele vai lembrar que antes da construção do templo, que foi feito por Salomão, né, os levitas eles eram responsáveis pelos transportes do tabernáculo e de todos os utensílios que havia no tabernáculo, toda vez que o acampamento ele se mudava para outra região, já que nesse tempo o povo ainda estava caminhando no deserto e precisava de tempos em tempo fazer essa mudança, esse transporte, digamos assim, do tabernáculo e de todo o seu utensílio. Então os levitas inicialmente eram responsáveis por isso, eles eram encarregados da guarda, eles eram encarregados da conservação do tabernáculo e de todos os móveis e de todos os seus utensílios. Eles também auxiliavam como subordinados dos sacerdotes, eles preparavam os pães da proposição, eles faziam todos os assados ligados ao sacrifício, eles ajudavam os sacerdotes a matar e a esfolar os animais para os sacrifícios, e eles também examinavam os leprosos de acordo com a lei que Deus havia dado. Já durante os dias de Davi, com a reforma que teve durante os cultos, já que ele também era um músico, os levitas foram divididos em 4 classes, que eram a classe dos assistentes dos sacerdotes no trabalho do santuário, eram os juízes e escribas, eram os porteiros e, por último, os músicos e cantores. Ou seja, o músico e cantores era apenas uma das divisões que foi feita ali durante o reinado de Davi. Eles eram consagrados aos 25 anos e eles trabalhavam até os 50 anos. Depois dos 50 anos eles se aposentavam, mas aí eles passavam a ajudar a instruir os mais novos. Aí eu vou pedir que você leia aí em casa a referência de Números, capítulo 1, do versículo 47 ao 54, e aí você vai entender que os que cantam e os que tocam na igreja, na verdade, não são levitas. E você que já sabe disso ou que não sabe, leia Números 1, 47 ou 54, que você vai entender exatamente quais eram as funções dos levitas e quais eram os seus serviços. Então, vamos parar de ensinar errado e dizer que os que cantam e os que tocam na igreja são os nossos levitas da nossa igreja, porque na verdade não são. Nós precisamos ensinar o que é certo. Escola dominical para vocês, para que todos aprendam quais eram os serviços de um levita, para a gente não estar errando aí nessa descrição de levita, né? E nem estar passando o ensinamento errado da palavra de Deus. Nós precisamos estudar todos os livros, toda a palavra de Deus. Ela é hábil para ensinar, para aprendermos. O subtópico 3 vai dizer sacerdócio de todos os salvos. Levíticos, capítulo 17, 8 e 9 vai dizer: diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que ofereceu holocausto ou sacrifício e não o trouxe à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Aqui o autor da revista vai chamar a atenção para um tema bem interessante, que é a doutrina bíblica do sacerdócio de todos os salvos, e essa doutrina bíblica é extremamente valiosa. E a gente vai ler aqui Apocalipse, versículos 5, 9 e 10, que diz: eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes, está se referindo a nós, um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e eles governarão o mundo inteiro. Então Cristo foi morto, Cristo nos resgatou com seu sangue, ele nos conduziu até o seu reino, ele nos fez sacerdotes, ele nos nomeou para reinar na terra. Então a gente vê aqui que Jesus morreu, Jesus pagou a penalidade pelo pecado, agora ele está nos reunindo no seu reino, nos transformando em sacerdotes. No futuro nós reinaremos com ele. 1 Pedro 12, 9 também diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o vosso povo que pertence a ele.
sacerdócio real. Nós vemos que no tempo do Antigo Testamento as pessoas elas não se aproximavam de Deus, elas precisavam de um intermediário que era um sumo sacerdote, porque elas diretamente não poderiam se aproximar de Deus. Então a gente vê que tinha ali um intermediário que era justamente o sumo sacerdote para fazer essa conexão entre o homem e Deus. Mas com a vitória de Cristo na cruz, tal padrão ele foi quebrado, ele foi extinto, ele foi mudado. Agora nós podemos estar diretamente na presença de Deus sem medo, conforme diz lá em Hebreus 4,16. Mas nós também recebemos a responsabilidade de aproximar outras pessoas a Ele, porque quando nós nos unimos a Cristo como parte do seu corpo, nós também nos unimos à sua obra sacerdotal de reconciliar as pessoas com Deus. E assim nós ficamos por aqui nessa lição maravilhosa. A semana que vem já vamos estar na última lição, vamos estar fechando esse trimestre e vamos começar a estudar o livro de Marcos, mas já deixando com um gostinho de quero mais aqui. Você pode estar continuando o estudo de Levítico mais detalhadamente, que esse foi bem resumido, né? Foi dado o livro de Levítico em três aulas somente, mas você pode estar estudando capítulo por capítulo e lendo em paralelo o livro de Hebreus, que é muito esclarecedor. Ficamos por aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, isso é muito importante. Compartilhem, postem nas suas redes sociais e ajudem a divulgar o canal. E não esqueçam de pedir a ajuda do Doce Espírito Santo toda vez que vocês forem lecionar, porque ele está pronto a nos ajudar, ele está pronto a nos orientar, a derramar sobre cada um de nós a unção da sabedoria, para que nós possamos falar do seu amor de forma que as pessoas que nos ouvem venham a compreender. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!